você usa o YouTube como uma rede social primária e gosta de assistir vídeos no almoço ou com canais que você se sente mais confortável, provavelmente você já deve ter escutado esse termo, LARP, Live Action Roleplay, ou interpretação ao vivo. Não sei qual que é a tradução real disso aqui, direto do inglês. Isso de repente ganhou um protagonismo gigatônico. E como teve um boom extremo recentemente, pessoas se aproveitaram para criar conteúdo e monetizar sobre. Não que isso seja ruim, claro, tô apenas catalogando, né? Seu objetivo principal do canal, né? Falar sobre histórias da internet e dos games. E também algumas ideias malucas quando surgem na mente. Enfim, de repente começaram a surgir os LARPers. O primeiro datado até onde eu sei é o TecnoLARP, com seu primeiro vídeo lançado em 2 de junho de 2026, que bombou muito. E em apenas um mês ele ganhou mais de 150 mil inscritos e 3 milhões de visualizações, deixando bem claro que a maioria dos canais que vieram posteriormente a esse são apenas pequenas homenagens a youtubers que eles gostavam ou quiseram simplesmente pegar e interpretar, mesmo assim fazendo de sua própria maneira, que diferencia muito eles dos originais, claro. Lembrando um pouco da onda dos reversos, que aconteceu em 2020 com a Stone Gang. Seguindo essa lógica, não demorou muito para chegar no Brasil essa trend que tá em alta, porque claramente eu não fiz um vídeo tão rápido assim pensando nisso. O quê? Com o primeiro canal a surgir sendo o LARPtantic Games, pelo menos até onde eu sei, né? Postando seu primeiro vídeo em 30 de junho de 2026, a coisa deu muito certo aparentemente. Porque com 2 vídeos ele já tem um total de 22 mil inscritos e 254 mil views totais. Tudo isso em apenas 9 dias desde o lançamento do seu primeiro vídeo. Com isso vieram a família LARP com Resenha Evil, C-LARP, Taser LARP, Anti-Venom Extreme, Mussolarp, Molarp, BR LARP Edu. É muito da hora fazer isso. Dá pra fazer isso aqui com os peixes também, tá? Sacanagem, o bicho vai e larga a gente na areia assim, mano. Me senti muito traído, tá ligado? Ele teve um tempo tão prazeroso com a gente, aí do nada ele vai, larga a gente como se nada tivesse acontecido entre nós. É realmente uma falta de respeito absurda. Enfim, entre outras dezenas de canais de LARP que estão surgindo. Pra quem estiver apenas olhando de uma forma rápida, parece que é apenas farmação de conteúdo baseado em uma trend que surgiu de forma rápida e de certa forma é, na real. Porém, a gente deve ver que tudo aquilo que eles estão representando nada mais é do que uma caricatura, né? É só uma paródia barra homenagem. Exatamente como eram o Vinicius 14, o Vida 144p, entre outros da Stone Gang, que nem eu falei antes, que sempre foram respeitosos aos canais originais aos quais se inspiraram, fazendo conteúdos parecidos com os dos canais originais, algo legal de se ver, pela parte de ver algo por outra visão. Porém, tem uma grande chance de acabar sendo mais do mesmo e flopar depois que a trend acabar. Esse é o caminho natural das coisas, né? Claro, mas não que eu fale que isso é uma coisa ruim, porque vai flopar, papapá, mas só catalogando aqui, né? Eu assumo a responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade pela desinformação. Para um melhor entendimento, o LARP existe há muitos anos, na verdade. Porém, começou a virar uma trend na internet recentemente. Não sei a certo muito bem o porquê. Porém, o que eu sei é que o termo recebeu um novo significado pela internet. Significando para a maioria das pessoas como alguém que finge saber ou ser quem não é. Aí fez um glitch louco. Que aparentemente era o antigo significado de poser, que eu só descobri o que era por agora. Eu só soube um pouco melhor discernir isso depois que eu vi o vídeo do C-Link, que ele explica um pouco melhor o que é LARP, do jeito dele. Eu acabei entendendo. Faz uma explicação muito melhor do que a minha. A minha segunda desinformação é de que o TecnoLARP que iniciou a onda dos LARPs, quando na verdade foi o LARPplayer, que segue exatamente o conceito original de LARP, já que ele imita até mesmo os trejeitos e tom de voz do Markiplier. Vou deixar um exemplo aí pra vocês. Hello everybody, my name is LARPplayer. Today I'll be doing a let's play of a game called Amnesia: The Dark Descent. It's a game from 2010 and... Um aviso rápido aqui, eu falo que ele foi o primeiro, mas na verdade o primeiro dessa época, que é denominada LARP. Porque antes disso tinha Rodrigo Faro, tinha Vinicius 14, Vida 144p, entre outros, no tempo da pandemia. Isso sem contar os mais antigos, o que surgiu um pouquinho antes do LARP. E depois desses youtubers reversos, foi o Sparked, até onde eu sei. Só não considerei todos eles por causa que o termo LARP
ainda não era usado na época, pelo menos aqui no Brasil, até onde eu sei, né? Então é como se fosse uma divisão de eras. Aqueles são os pré-LARPs, quem eu falo agora é o LARP, e vai ficar assim nesse vídeo. Um tempo depois o Tecnolarp surgiu, e com isso chegou a onda no Brasil com o LARP Tantic Games, que junto com ele vieram posteriormente toda a Brazilian Edition do LARP, com uma nova visão, que era a visão feita pela internet, de poser, ou seja, o que era para ser uma imitação virou uma atuação do que é o exato oposto de quem eles estão imitando. Ficou meio confuso, mas dá pra entender, como o LARP Tantic Walk, o LARP mentalmente estável, entre outros, inclusive o Solarp, que ficou bastante presente nesse início, mas recentemente ele acabou apagando os vídeos e deu seus motivos. Eu vou estar colocando aqui na tela se ainda eu tiver o print. Inclusive, recentemente eu abri as redes sociais e eu descobri que o Tecnolarp também encerrou os seus vídeos, mas nesse caso ele só vai mudar a identidade do canal. Isso aconteceu por causa que tava ocorrendo toda uma treta em volta de que seria algo meio desrespeitoso, assim, apesar de, pela minha primeira visão, parecer algo como uma homenagem ou algo assim. Mas, pelo que eu entendi, tudo isso já tá no canal principal do Technoblade. Só que ele falou que ele não iria parar enquanto não tivesse uma resposta do Technodad, que é o pai do Technoblade. E ele acabou respondendo a respeito disso. E pelo que deu a entender, ele não queria muito que isso acontecesse. Não que fosse alguma coisa chata, assim, mas é meio paia, né? Você interpretar alguém que faleceu. Não é muito maneiro, né? E com isso ele vai mudar todo o conteúdo dele e vida que segue, né? Tudo bem que ele conseguiu 175 inscritos por ser um LARP do Technoblade, ou porque as pessoas gostam dele, mas vamos ver o que vai seguir disso aí. Bem, eu não vou contar mais dessa história porque todo mundo tá falando no YouTube, então é meio que mais do mesmo falar sobre. Enfim, mil desculpas pelas informações rasas e mal informadas. Obrigado pelas 20 mil visualizações e pelos 329 inscritos. Vocês são os melhores. E para todos que sugeriram vídeos, tá tudo anotado e vai tudo no seu tempo. Por enquanto, eu tô roteirizando já um vídeo sobre um jogo que é um jogo novo relativamente. Eu vou contar um pouquinho da história dele, do background e falar sobre temas dele. E por último, obrigado por todo o feedback nos últimos vídeos. Vocês são mais que demais. O vídeo acabou, eu não vou segurar mais vocês por aqui, já segurei por tempo demais. E fiquem com Deus. Valeu, falou e fui!